ainda nessa temática de paz, comentar algo com os irmãos aqui, que eu julgo ser bastante relevante. Eu queria primeiro ler na palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20, livro de Êxodo, capítulo de número 20, onde Deus vai falar conosco acerca dos 10 mandamentos. E nós vamos ler a partir do versículo 4, que a Bíblia vai fazer para nós uma advertência interessante e que eu quero falar com vocês hoje. Ela diz assim no versículo 4 de Êxodo 20: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor seu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Presta atenção. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Deus está dizendo: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aquelas pessoas que odeiam a Deus. E você pergunta assim: mas tem pessoas que odeiam a Deus? Demais. Demais. Pessoas que odeiam a Deus, que têm raiva de Deus, talvez porque você passou um trauma emocional, principalmente crianças que foram vítimas de abuso sexual, elas tendem a desenvolver uma ira contra Deus. Porque até de 80% a 90% das crianças que foram abusadas sexualmente foram abusadas por pais ou padrastos. E isso traz confusão na vida psicológica da criança, e a criança associa a essa figura paterna algo ruim. Ela transfere essa raiva que ela tem do pai para com Deus. E aí vira uma bagunça, principalmente crianças, filhos também, todo tipo de abuso, não somente abuso sexual, mas a violência física, abuso emocional, né? Crianças que são humilhadas, maltratadas, desrespeitadas, espancadas pelo pai. Isso vai afetar a relação dessa criança com Deus. Vai gerar crise de identidade. Muitas dessas crianças geram na sua vida crise de identidade. Porque aquela pessoa, por quê? Porque o pai é o responsável pela identidade do filho. É o pai que determina isso. Tanto na genética, quem determina o sexo da criança é o espermatozoide. O óvulo, ele é passivo nessa circunstância. Então o pai determina na genética e o pai determina na psicologia, na psique da pessoa, na alma da pessoa. Então, se ela vai ter uma sexualidade saudável, a figura do pai é que vai transmitir tudo isso aí, né? Nós não vamos aprofundar aqui, porque nós queremos pegar um outro aspecto, mas essas crianças que são vítimas de abuso, seja toda sorte de abuso sexual, violência emocional, muitas tendem a se tornarem pessoas que vão ter raiva de Deus, ou pessoas que vão passar por um intenso sofrimento, como a Jo falou aqui, que quando ela passava aquele sofrimento, ela pensava: por que eu vim ao mundo? Por que eu sofro? Por que essas coisas acontecem? E muitas pessoas que não conseguem lidar com isso, não conseguem ter uma resposta nessas questões, tendem a se tornar ateu. Foi o caso, um caso mais clássico da Bíblia, o caso de Caim. Quando Caim matou Abel, e que Deus chamou a advertência dele, e ele pegou e falou para Deus assim: olha, porque eu matei meu irmão, agora
as pessoas vão me perseguir, eu vou ser linchado. Né? Então, Caim, quando matou Abel, já tinha uma sociedade, já tinha várias pessoas, não tinha só Caim e Abel. Né? No princípio ali, eles casaram, irmãos com irmãs, e já tinha uma sociedade. Então, Caim fala assim para Deus, assim, olha, hoje tu me lanças fora da tua presença, e eu vou ter que ser fugitivo, errante, vou ter que fugir para salvar a minha própria vida, porque todo mundo vai querer me matar, as pessoas vão querer me linchar. E a Bíblia fala, não, Deus falou, não, então tá bom, se você quer viver assim, eu vou colocar uma marca em você e ninguém vai te tocar, eu vou dar para você uma proteção, para que ninguém toque em você. E aí a Bíblia fala, e saiu Caim da presença do Senhor, e fundou uma cidade, né? Ele casou lá com uma irmã dele, teve filhos, funda uma cidade, e foi a primeira semente ateísta do mundo. Caim, apesar de conhecer Deus, de falar com Deus, ele quis viver longe de Deus. Ele saiu, a Bíblia fala, ele saiu da presença de Deus. Eu não quero. Caim matou Deus, como muitas pessoas chegam aí a matar o pai. Aí a Bíblia está dizendo aqui que essas pessoas que quando desenvolvem, que se não se curam desses traumas emocionais, seja de qual origem for, e geralmente quase todos os casos são problemas de paternidade. Quem tem problema com Deus, na relação com Deus, é porque geralmente teve um problema com seu pai. O seu pai causou isso, né? Então isso é grande parte do ateísmo. Muitas pessoas se tornam ateus por conta disso. Por isso que a Bíblia fala tanto na questão do pai. A Bíblia fala mais da questão do pai do que a mãe, porque o pai é que dá essa direção, o norte, e por isso que Deus se apresenta como pai. E por isso que o diabo se levanta tanto contra o pai, para manchar essa imagem de Deus aí. Então Deus está dizendo aqui que Ele vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Com a do pai fica 5, né? É a da pessoa mais 4 gerações, são 5 gerações. E ele está dizendo aqui algo interessante. Até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E as pessoas que odeiam a Deus são aquelas pessoas que rejeitam o amor de Deus na sua vida. Elas rejeitam, elas não querem. E porque elas rejeitam a graça, rejeitam a salvação em Cristo Jesus, essas pessoas, elas são, como diz Paulo em Romanos, elas são entregues aos seus pecados. Então, as pessoas pecam, irmãos, não é todo tipo de pecado, assassinato, roubo, morte, prostituição. A causa desse pecado é o fato da pessoa rejeitar a Deus. Basta você ver, voltando a falar de Caim, que quando Caim fundou a cidade lá, de Enoque, todos os descendentes de Caim foram assassinos, bandidos, adúlteros, foram eles que inventaram as armas de guerra, a poligamia. Então o homem, quando se afasta de Deus, ele embrutece. Ele embrutece. E Deus está falando, olha, a pessoa que me odeia, eu vou visitar a iniquidade dele até a 4ª geração. E o versículo 6, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. As pessoas que me odeiam, a iniquidade, a maldade deles vão passar para os seus filhos, até 4 gerações. E as que me amam serão abençoadas até 1000 gerações. Então, e eu queria mostrar para os irmãos uma pesquisa, na verdade, 2 pesquisas científicas, que vão corroborar com isso que eu estou falando com os irmãos. A primeira pesquisa foi feita por um educador, um professor, um jornalista americano, lá do estado de Massachusetts, Albert Edward Wiship. Ele
tem até uma foto dele aí, né? Um grande jornalista, membro da Academia Estadual de Educação de Massachusetts. Esse cara resolveu fazer uma pesquisa sobre os descendentes de Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards foi um pastor que viveu ali na Nova Inglaterra, naquela região das primeiras colônias dos Estados Unidos. Um pastor, educador. Se você for pegar a descendência dele para trás, só homens de Deus. Mas o Jonathan Edwards, ele era casado com a Sarah, e eles tiveram 11 filhos. E esses 11 filhos, todos os dias, o Jonathan Edwards reunia com os 11 filhos, e tinha um culto com eles, um ensinamento com eles, e criança por criança, ele orava, impunha as mãos e abençoava a vida daquelas crianças. Ele gastava tempo com seus filhos, todos os dias que ele estava em casa, a não ser quando ele estava viajando, ele gastava tempo com seus filhos, orando com ele, profetizando, ensinando a palavra de Deus para ele. Assim como o pai dele fez. Com 6 anos de idade, Jonathan Edwards, coloca a foto do Jonathan aí para nós. Ele já falava, já sabia o verbo em grego, hebraico e latim. Então, é uma mente brilhante. Ele fez direito na Universidade de Yale, e ele é o fundador da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ele é o fundador, foi o primeiro presidente da universidade, o primeiro reitor da universidade. É uma mente brilhante. E um homem de Deus, assim, fantástico, né? Um grande plantador de igreja, um grande educador, um cara que revolucionou a educação ali nos Estados Unidos, um plantador de faculdades, universidades, escolas, né? E ele, o Albert Wishy, levantou os descendentes dele. Quem são, até a 4ª geração, quem são os descendentes de Jonathan Edwards? E aí, eu quero compartilhar com vocês o que foi que ele descobriu sobre os descendentes de Jonathan Edwards. O neto dele, né, o Aaron, foi vice-presidente dos Estados Unidos. Outro descendente foi reitor da Faculdade de Direito. Outro reitor da Faculdade de Medicina. 3 se tornaram senadores dos Estados Unidos. 3 foram governadores dos Estados Unidos. 3 foram prefeitos. 13 foram presidentes, né, reitores de faculdades. Dos seus descendentes, 30 se tornaram juízes. 30 foram juízes. 60 médicos. 65 professores universitários. 75 oficiais militares da Marinha e do Exército americano. 80 titulares de cargos públicos, de altos cargos no governo. 100 foram advogados. 100 foram pastores. E 285 foram professores universitários. Essa é a descendência de Jonathan Edwards, um homem que passou um legado para a sua família. Deus abençoou toda a sua prole, a sua geração. Então, o Albert Wishy fez essa árvore genealógica de Jonathan Edwards e trouxe esses dados científicos, essa pesquisa que foi publicada. Tudo que eu estou falando para você, você pode ter acesso, né? Tem muita coisa em inglês, tem muita coisa aí em português, né? Na Wikipédia você pode pegar a tradução direto, todas essas informações. Isso aqui são dados, são pesquisas. E eu quero falar de um outro pesquisador, né? Que foi um sociólogo, que foi delegado
da Associação Penal de Nova York, que foi o Richard Louis. Ele é francês, o nome dele é francês, mas ele foi criado nos Estados Unidos depois já de certa idade, né? Esse cara, ele comandava 13 presídios no estado de Nova York. 13 presídios. E ele, observando as fichas dos presidiários que estavam sob a sua tutela, ele descobriu que havia muitos sobrenomes parecidos. E ele foi examinar e descobriu que esses sobrenomes, essas pessoas eram parentes. Muitas pessoas que estavam presas lá nas cadeias do estado de Nova York eram parentes uns dos outros. Isso chamou a atenção dele e ele resolveu investigar o caso. Ele era um sociólogo, né? E ele foi e fez um estudo, uma pesquisa sobre uma família. E ele descobriu que as pessoas que estavam presas ali eram tudo membros da mesma família, da família de um cara, há 4 gerações atrás, chamada Max Jukes. Vai ter a foto do cidadão para você ver aí. Esse cabra aí, ó. Esse cara viveu, foi contemporâneo de Jonathan Edwards. Era um ateu, um criminoso. E outro estudo feito pelo Richard Louis, ele foi investigar a descendência desse cara, né? Na verdade, ele investigou a ascendência até chegar nele. E ele chegou à seguinte conclusão, olha o seguinte resultado da pesquisa dele. Os descendentes de Jukes incluíram 7 assassinos em série, 60 ladrões, 190 prostitutas, 150 condenados, 310 indigentes, 440 foram fisicamente destruídos pelos vícios do álcool. Foram pessoas alcoólatras e que morreram por conta da bebida. 190 prostitutas, já falei. Dos 1.200 descendentes estudados, 300 morreram prematuramente. 300 filhos dele morreram prematuro. E aí eu quero ler para os irmãos aqui a conclusão comparando os dois, o Jonathan Edwards com o Max Jukes. Uma análise feita por estudiosos que diz o seguinte: esses legados contrastantes fornecem um exemplo do que alguns chamam de regra das 5 gerações. Presta atenção, a forma como os pais criam seus filhos, o amor que dão, os valores que ensinam, o ambiente emocional que oferecem, a educação que proporcionam, influenciam não apenas seus filhos, mas 4 gerações seguintes, seja para o bem ou para o mal. Que pensamento desafiador, ou seja, tudo que você compartilha com seu filho vai ser compartilhado até 4 gerações na frente, como diz a Bíblia, para o bem ou para o mal. E aí ele faz uma pergunta: se alguém estudasse seus descendentes 4 gerações depois, o que você gostaria que descobrisse? Você quer um legado de Edwards ou um legado de Jukes? A vida que você vive determinará o legado que você deixará. O que os seus netos, bisnetos, tataranetos serão, de acordo com aquilo que você deixou para o seu filho? Qual é a herança?
E eu quero rapidamente passar outras pesquisas para os irmãos. A ausência paterna está ligada à gravidez precoce, violência infantil, agressividade, o pai ausente, está falando do pai ausente, agressividade, desobediência, insubmissão, dificuldade de aprendizado cognitivo e não gostar de estudar. As crianças que têm o pai ausente estão sujeitas a desenvolver esses sintomas, estão mais propícias. Na Califórnia, lá nos Estados Unidos, uma pesquisa que foi feita na Califórnia, 483 estudantes com dificuldades nos estudos, que recebem o acompanhamento escolar, nenhum deles viviam com o pai. Foram pegar as crianças que estavam tendo dificuldades na escola, não conseguia, tinha dificuldade de aprendizado. Separaram 483 estudantes. O que todas elas tinham em comum? Nenhuma vivia com o pai. Outra pesquisa. 80% dos criminosos de alta periculosidade são órfãos de pais. Foram pesquisar os presos nos Estados Unidos, de alta periculosidade. 80% não tinham pais, foram criados sem pais. O pai é o suporte econômico e emocional da mãe, dando a ela o suporte necessário para que ela possa desempenhar o seu papel. Muitos homens fragilizados transformam suas esposas em mães, são imaturos, bebezão, meninos birrentos. Eles preferem continuar adolescentes e dependentes emocionais da esposa. E são esses caras que vão se tornar abusadores. 50% das crianças que sofreram abusos sexuais, 50% das crianças sofrem abusos sexuais. Mais de 70% dessas crianças foram abusadas pelo pai e pelo padrasto. E por último, um estudo feito pelo psicólogo canadense Jordan Peterson, só para nós encerrarmos aqui essa parte, ele diz assim: crianças em lares, a pesquisa não foi feita por ele, está citado no livro dele, crianças em lares sem pai têm 4 vezes mais chance de serem pobres. Crianças que não são criadas pelos pais têm 4 vezes mais chance de serem pobres. Isso significa que suas mães também são pobres. Crianças sem pais estão em risco muito maior de abuso de álcool e drogas. Crianças vivendo com os pais biológicos, casados, são menos ansiosas, deprimidas e delinquentes do que as que vivem com um ou mais pais não biológicos. Isso é estudo, irmão. É um estudo científico, não é um estudo cristão. Isso foi feito pelas universidade canadense. Crianças em famílias com um só genitor têm 2 vezes mais probabilidades de cometerem suicídio. E eu já tive a infelicidade de acompanhar um caso desse na minha vida. Uma menina de 12 anos cometeu suicídio porque não conseguia entender, sobreviver à briga dos pais que estavam separados, mas se odiavam. E a criança, no meio daquela briga, ela cometeu suicídio e deixou uma carta para o pai: eu amo vocês dois, queria que vocês vivessem juntos, mas vocês se odeiam e vocês ficam me colocando no meio dessa briga aí e tal. Eu achei que a melhor forma de resolver esse problema é eu me matando. Ela deixou uma carta. Então, assim, sinto muito, fui. Estou resumindo assim, falando em minhas palavras, mas a carta, em síntese, é mais ou menos isso que ela deixou. Então, nós temos... Por isso que nós, cristãos, lutamos muito para que você seja um bom pai, para que você seja um homem de honra, para que você realmente dê um testemunho. Por isso que nós
lutamos tanto pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Por isso que nós somos contra, assim, de todas as formas, né? Entendo que existem situações que não tem como, mas naquilo, antes, nós somos contra toda forma de divórcio. Lutamos até não ter mais jeito. Alguns irmãos aqui que são divorciados estão me ouvindo, né? Mas sabem que, da nossa parte, eu sei que até as pessoas que estão aqui sabem disso também, eles lutaram, mas teve casos que realmente, você pega uma pessoa que está casada com um cara desse aqui, já não é nem mais uma questão de gabinete pastoral, é uma questão de polícia, né? Então, mas em situações normais, nós sempre lutamos, preservamos pela família. Por isso que nós incentivamos esses cursos da Universidade da Família, para você trabalhar, para você prevenir, para você saber educar seus filhos, para você saber o seu papel de homem, de mulher. Se você cumprir o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, você será bem-sucedido. Amém?